Olá, eu sou Raquel Bezerra, psicóloga da Avosos e coordenadora do projeto Diagnóstico Precoce, o caminho mais curto para a cura do câncer infanto-juvenil. A aula que você vai assistir agora foi produzida pela Avosos em parceria com a CONEAC, que é a Confederação Nacional de Apoio às Crianças e Adolescentes com Câncer. Essa aula costumava ser presencial, mas devido ao crescimento dos casos de Covid-19 em nosso estado, preferimos optar nesse modo virtual. Logo a seguir, vocês estarão recebendo muitas informações importantes com o Dr. Oswaldo Alves Neto. Mas antes disso, vamos conhecer um pouquinho sobre a história da Avosos. Fundada em 1987 por Maria Ruth Winnie Cardoso, tia Ruth, e um grupo de amigos voluntários, a Associação dos Voluntários a Serviço da Oncologia em Sergipe, Avosos, nasceu do forte sentimento de solidariedade e amor ao próximo. A Avosos é formada pela Casa Tia Ruth de Apoio à Criança e Adolescente com Câncer e pelo Centro de Oncologia Dr. José Geraldo Dantas Bezerra. A missão da entidade é atuar na assistência às crianças e adolescentes com câncer e doenças hematológicas crônicas, criando e articulando soluções em uma rede de ações, visando contribuir de forma integral para a melhoria do tratamento e da qualidade de vida desses pacientes. Desde a sua fundação, o voluntariado é peça fundamental para o trabalho desenvolvido na entidade. A Casa Tia Ruth conta, além dos 150 voluntários organizados em diversas atividades, com uma equipe multidisciplinar composta por profissionais das áreas de serviço social, psicologia, odontologia, fisioterapia, nutrição e pedagogia, que prestam atendimentos e desenvolvem atividades específicas para as crianças e adolescentes e seus acompanhantes. A Casa Tia Ruth oferece também gratuitamente hospedagem, transporte e alimentação para os pacientes que estão em tratamento ou em acompanhamento no Centro de Oncologia do Hospital de Urgência de Sergipe, USE, e no Ambulatório de Hematologia do Hospital Universitário, HU. Além disso, a instituição disponibiliza medicamentos, inclusive quimioterápicos, quando necessário, exames complementares e de alta complexidade, cestas de alimentos, cadeira de roda, moletas, doação de materiais de construção no projeto Casinha Feliz. A Casa de Apoio possui quartos, refeitório, cozinha, lavanderia e um amplo espaço lúdico-recreativo, com salas como a brinquedoteca, oficina de informática, sala de game, cine-balé, sala de leitura e um espaço multi-eventos. São mais de 33 anos de um trabalho realizado com compromisso, transparência e dedicação. E como resultados podemos observar taxa zero de abandono ao tratamento devido ao acolhimento, acompanhamento multiprofissional e benefícios oferecidos. Maiores chances de sucesso no tratamento pela disponibilidade de medicamentos oncológicos e complementares doados pela instituição. Além disso, observamos também a melhoria na qualidade de vida dos assistidos da Avosos, devido à atuação da equipe multidisciplinar e da equipe de voluntários. Enfim, desde a sua fundação, a Avosos ajudou a transformar a realidade de centenas de crianças e adolescentes diagnosticados com câncer. O lema "O amor cura" continua sendo a inspiração diária para um atendimento cada vez mais humano e eficiente. Com um ambulatório de triagem da Avosos, a instituição se coloca à disposição para executar as seguintes responsabilidades de maneira gratuita: atender em consulta com o pediatra crianças e adolescentes com suspeitas de câncer encaminhadas pelas unidades básicas de saúde, visando agilizar os exames para a elucidação do diagnóstico. Encaminhar esses pacientes com suspeita para as clínicas conveniadas para a realização dos exames necessários para a investigação. Encaminhar as crianças e adolescentes que tiveram o diagnóstico confirmado de câncer para tratamento no serviço de referência do estado de Sergipe, no Centro de Oncologia do Hospital de Urgências de Sergipe, USE. Cadastrar os pacientes com diagnóstico oncológico confirmado na Casa Tia Ruth de Apoio à Criança com Câncer, oferecendo a esses pacientes todos os serviços e benefícios de acordo com as necessidades sociais das suas famílias. E, por fim, encaminhar para a Unidade Básica de Saúde de origem os pacientes com diagnóstico negativo da suspeita, fazendo assim uma contra-referência. Essas são as ações realizadas pelo ambulatório de triagem da Avosos, visando garantir a esse paciente todo um acompanhamento nessa investigação e, em seguida, um acolhimento na instituição, caso seja necessário. Fiquem agora com a aula especial do médico oncohematologista Dr. Oswaldo Neto. Olá pessoal, meu nome é Oswaldo,
eu sou oncologista pediátrico aqui de Aracaju, e dando continuidade à aula de Raquel, a nossa proposta agora é falar sobre o diagnóstico precoce do câncer infantil, na intenção muito maior de alertar vocês e lembrar vocês sobre o diagnóstico precoce no câncer na infância. É muito tranquilo, né, e é muito fácil eu lembrar do câncer na infância quando eu vejo uma criança como essa, né? Então, uma criança careca, uma criança que está em tratamento do câncer. Então, é muito fácil eu lembrar que existe câncer na infância quando eu vejo essa criança estigmatizada por essa falta de cabelo. Mas quando eu pego um monte de criança que não iniciou o tratamento, que não tem ainda essa queda de cabelo ou essa alteração na parte física, às vezes é muito difícil quem não está acostumado lembrar do câncer infantil. Então, quando eu pego uma foto dessa e eu pego um monte de criança brincando, qual dessas crianças pode ter câncer ou não, né? Então, se a gente não lembrar que existe câncer na infância, muitas vezes a gente não vai procurar esse câncer. O sintoma do câncer, dentre as crianças, eles podem ser muito variados, eles podem mimetizar, como eu botei aqui no slide, qualquer doença. E doenças simples, como até simples viroses, né? Então, ele pode mimetizar doenças simples na infância e a gente não lembrar. Muitas vezes os pais não têm percepção dessa alteração da criança, então muitas vezes os pais não têm uma percepção de alteração de doença da criança. Muitas vezes alguns médicos não têm reconhecimento sobre esse câncer, né, sobre o que existe câncer na infância, né, mesmo sendo raro, né. Dificuldade de acesso a exame para a gente é muito difícil também. Então, às vezes você tem a criança que é uma suspeita de câncer e você tem uma dificuldade para fazer esse exame, você tem uma dificuldade para diagnosticar e isso cada vez mais vai atrasando esse diagnóstico. E a última coisa é uma dificuldade de encaminhamento. Então, tudo isso é um desafio para o diagnóstico precoce da criança. Então, a gente primeiro tem que lembrar que existe o câncer. Segundo, a gente tem que conseguir investigar esse câncer adequadamente e rapidamente. E terceiro, investigar esse paciente para ele ser tratado o mais rápido possível, né? E o que é o câncer, na verdade? Né? Então, o câncer é uma proliferação de célula desordenada. Por algum motivo, que são vários, essa célula perde o poder de parar de se replicar e ela começa a se replicar de forma desordenada. Então, ela cresce, cresce, cresce de forma desordenada, ocupando espaços que não são delas. E, além disso, diminuindo uma função que ela deveria ter, dependendo do seu órgão, e ela perde a sua função, né? E aí a gente tem, muitas pessoas perguntam para a gente, por que a criança tem câncer? Por que o adulto tem câncer? E é multifatorial. Então a gente tem uma carcinogênese que não tem uma causa específica, né? Então ela é multifatorial. Eu tenho aqui causas ambientais, que é muito mais comum a gente ver essa exposição ambiental em câncer de adulto, né? Como exposição ao fumo, né? Exposição ao sol. Multifatorial de uma forma genética, alterações genéticas em vários cânceres, cada vez mais a gente está descobrindo formas genéticas ou alterações genéticas do câncer, e uma susceptibilidade individual, né, que está relacionada à imunidade, né? Então, algumas imunodeficiências que podem também predispor o câncer. Então, a gente tem várias causas, né, do câncer infantil, né, que também pode ser causas do câncer de adulto. No adulto é muito mais fácil eu fazer um screening, né? Então eu tento fazer uma mamografia, eu posso fazer um exame preventivo feminino, um exame preventivo de próstata para ir atrás do câncer no adulto. Na infância é muito mais difícil a gente ir atrás de screening, né? Então a gente não tem um screening específico, né, para a gente ir atrás do câncer em todas as crianças. Então o que é que a gente tem como arma para a melhoria dessa alteração? Sem dúvida é o diagnóstico precoce, né? E aí nós temos uma coisa muito importante. Então, se eu tenho um sintoma da criança que ele vai apresentar, então não tenho nada para pedir antes do sintoma, eu tenho um sintoma da criança, até ela ir no médico e até ela começar a tratar, precisa ser o mais rápido possível. Então eu não posso ter esse diagnóstico tardiamente dessa criança, porque isso vai impactar no prognóstico dela. E aí eu digo aqui que células da infância, câncer da infância, são cânceres que crescem rapidamente, eles têm uma apresentação de crescimento rápido, são células embrionárias que crescem rapidamente. Então, aparentemente, 1 mês é muito, né? 2 meses é muito tempo
para a gente esperar esse diagnóstico dessa criança. Então, o diagnóstico tem que ser rápido, né? E aí o diagnóstico precoce vem como a nossa maior arma na pediatria, na oncologia pediátrica, para o tratamento com maior risco de cura para esse paciente. Então, se eu tenho diagnóstico precoce, eu consigo descobrir doenças com menor acometimento ou menor agressividade, eu consigo tratar mais precocemente, eu consigo ter um menor número de sequelas desse paciente com maior taxa de cura, né? Então, eu tenho uma arma, né, poderosa para o diagnóstico mais rápido, tratamento mais adequado, com menos toxicidade, menos sequela e uma chance maior de cura para esse nosso paciente, né? E aí, falando um pouquinho mais do câncer infantil, a gente divide, bem geralzão, divide em dois, né? A gente tem os tumores hematológicos, que são os linfomas e as leucemias. Os tumores sólidos, que eu botei bem geralzão, são tumores do sistema nervoso central, tumores abdominais, tumor de parte mole, e tumor ocular, e entre outros, que são tumores, né, que fazem formações sólidas, né, e aí às vezes é muito mais fácil do povo achar que isso é um câncer, né, e é dividido, né, por prevalência, né, incidência e prevalência é muito maior as leucemias. Sem dúvida nenhuma, a leucemia é a principal causa de câncer na infância, seguido do linfoma, então os tumores hematológicos são principais na infância, seguido de tumor do sistema nervoso central. Obviamente com variações de região para região, mas a grande maioria, leucemia, seguidos de linfoma e depois tumores do sistema nervoso central, né? E aí o porquê, né, o câncer, ele tem um sintoma, assim, como é que a gente tem o sintoma do câncer, né? Então, como é que ele dá esses principais sintomas? A primeira coisa, proliferação de citocina. Então, proliferação de células, elas se proliferam, libera citocina e pode dar um acometimento de sintoma, principalmente febre, diminuição de fome em algumas crianças, né? Crescimento do tumor, esse crescimento do tumor junto com a infiltração do que ele pode dar, né? Então, se ele cresce muito, ele comprime órgãos. Se ele comprime órgãos, ele pode dar dor, né? Ele pode diminuir função, obstrução intestinal ou dependendo do que seja. Então, o tumor, ele tem sintoma porque ele prolifera, libera citocina e porque ele cresce desordenadamente, diminuindo função daquele órgão e comprimindo outros órgãos ou infiltrando outros órgãos, né? E aí, a minha intenção maior aqui dessa aula é falar sobre sintoma, né? Então, quais os sintomas que eu tenho que abrir o meu olhar para pensar que pode ser um câncer infantil, né? E aí, o primeiro sintoma, que é um sintoma super comum na pediatria, febre, né? Então, a gente tem uma criança com febre. A febre em si é uma queixa muito comum na pediatria, né? Ela vai estar presente na maioria dos diagnósticos de câncer, né? Principalmente os cânceres hematológicos, os leucemias e linfomas podem ter febre, né? E ela está vinculada à liberação exacerbada de citocina como primeira manifestação clínica. O que é que eu tenho a abrir o alerta para febres que podem ter risco de ser um câncer infantil? Paciente que tem febre e teve perda de peso, paciente que tem febre e tem uma palidez, paciente que tem febre e tem uma dor óssea, né? Então, se tenho febre associado a sintomas, de alguns desses sintomas a gente tem que pensar, será que não pode estar associado mas ser um câncer infantil? E eu tenho que investigar toda febre de origem determinada com tempo maior de 8 dias. Então, todo paciente que tem uma febre maior que 8 dias ou de origem determinada, eu tenho que pensar que uma das possibilidades é o câncer, tá certo? Segundo sintoma mais frequente, sem dúvida nenhuma, é dor, né? Então a criança ela começa a ter dor, que pode ser em qualquer lugar, porque vai depender do acometimento do câncer e do acometimento do órgão que fica próximo ou não, né? E aí, o que é que tem que chamar a atenção? Primeira coisa, criança, ela costuma não inventar dor, né? Então a gente tem que valorizar a dor da criança. Quando ela fala que está com dor, a gente tem que valorizar. E quando essa dor ela é severa, ela prejudica o sono, a criança para de brincar, né? Ou a criança fica muito mais irritada do que o normal, eu tenho que valorizar. Então, por que essa criança está numa dor tão importante? Porque essa dor está trazendo uma incapacidade para ela, né, de brincar e de fazer suas atividades. Então, eu preciso investigar a dor na infância, tá certo? Outra coisa que é muito comum chegar para a gente no nosso consultório é dor óssea, né? Então, é principalmente na leucemia. Então, a gente tem as dores ósseas do osteosarcoma, né, dos tumores ósseos em geral, mas o mais comum de chegar dor óssea para a gente, sem dúvida nenhuma, é
a leucemia, né? E aí a gente tem que tomar cuidado com esse paciente que chega com a gente com dor óssea e inicia-se o uso do corticoide, né? Então, o corticoide ele faz parte do tratamento da leucemia. Então, a gente espera que o corticoide não seja usado de forma indiscriminada, principalmente nesses pacientes que ainda não foram investigados, né? Então, paciente com dor óssea, se você não sabe explicar essa dor, não é infeccioso, não tem nenhuma alteração de artrite, não tem nenhuma alteração que eu pense que tenha uma infecção ou inflamação, eu tenho que investigar, e uma das causas é leucemia, né? Quando é que eu tenho que investigar a dor? Qualquer dor em criança que eu não tenho uma definição, que eu não tenho uma causa. Então eu tenho que investigar essa dor e lembrar que dor do crescimento é diagnóstico de exclusão, né? Então eu tenho que investigar as causas. Quando eu não acho causa, eu digo que eu posso dizer que é uma dor do crescimento. Então não é um diagnóstico de cara e eu preciso investigar as outras causas, certo? Outro sintoma importante é emagrecer, né? Emagrecimento. Então, a gente, como pediatra, a gente avalia a curva de crescimento e curva de peso como sendo algo importante na saúde da criança. E aí a gente tem uma criança que começa a perder peso, né? Começa a perder peso que pode ser pelo efeito catabólico do próprio tumor ou até pela baixa ingesta. A criança não consegue comer por obstrução, por dor, por qualquer causa que faz com que ela coma menos e ela comece a perder peso, né? E aí a gente precisa investigar toda a perda de peso não proposital, né? A gente lembra que a gente trata adolescente também e tem adolescentes que podem fazer dieta e perder peso. Então a gente tem uma perda de 10% do peso, né? Ou então, associado a outro sintoma, ele perdeu peso, teve febre, né? Começou a ter sudorese noturna, que é muito comum nos linfomas, né? Então a gente precisa investigar esse emagrecimento, certo? Outra causa, outro sintoma, na verdade, é a palidez, né? É a anemia, né? Então, no momento que eu tenho um paciente que ele começa a ficar anêmico, ele começa a ficar pálido, né? Tem até aqui uma fotozinha aqui até do manual da SOBOP, que aparece aí umas propagandas. Então, se eu pego uma menina, um paciente pálido, né? Com hemoglobina baixa, com anemia, eu preciso saber a causa dessa anemia. Eu nunca vou dizer que é uma anemia como um diagnóstico. A anemia precisa ser investigada sempre, né? Pode ser por infiltração da medula, então eu tenho infiltração medular do própria leucemia, ou do linfoma, ou até de tumores sólidos, fazendo com que tenha uma substituição e uma produção menor de hemoglobina, né? Ou por sangramento. O paciente sangra, acaba fazendo uma anemia por perda, né? E eu preciso investigar o porquê. Então, independente do câncer infantil, na hematologia, a gente precisa investigar toda a anemia, certo? Segundo, né, que também é uma alteração sanguínea, é o sangramento, né? Então, toda criança que tem sangramento que eu não explico, eu não tenho uma causa para aquele sangramento, eu preciso investigar. Então, eu tenho como principal causa a plaquetopenia, né? Então, a queda das plaquetas, que pode ser vinculado a também uma produção ou uma infiltração da leucêmica na medula, mas eu posso ter diversas causas de plaquetopenia e elas precisam ser investigadas. Então, o que é que o pai, ou a mãe, ou o pediatra tem que avaliar? Manchas roxas. Então, eu posso ter sangramento, como tem aqui na foto gengival, eu posso ter petequia, que são menorzinhas, eu posso ter epistaxe, eu posso ter equimose ou até hematoma. Então, se eu tenho mancha roxa que eu não consigo explicar, a criança não caiu, é num lugar que não tem como eu explicar, eu tenho que investigar. Lembrar que na população em geral, a gente tem que lembrar dos maus-tratos, né? Tentar excluir os maus-tratos, né? Mas é uma exclusão junto. Se eu vou investigando os maus-tratos, mas eu também tenho que investigar a queda de plaqueta, pedir um hemograma desse paciente que está com sangramento, tá certo? Em alguns pacientes eu solicito também um coagulograma. Alterações no sangue periférico, que vinculado também à plaquetopenia, anemia, mas outras alterações. Então, qualquer citopenia, então qualquer alteração na queda dos exames hematológicos, queda da hemoglobina, queda da plaqueta, queda do leucócito ou até uma leucocitose, eu tenho que investigar. Então, eu tenho alguma alteração no sangue, alguma citopenia ou alguma leucocitose, eu tenho que investigar. Presença de blasto no sangue periférico. Então, se eu tenho blasto no sangue periférico, quer dizer que eu provavelmente tenho uma leucemia e, na verdade, na pediatria, a grande maioria dos casos é leucemia mesmo, né? Associação a hepatosplenomegalia ou associação à massa mediastinal. Então, tudo isso precisa ser investigado, tá certo?
Um sintoma que é muito mais, que todo mundo chama a atenção para câncer é o tumor, né? Então esse é muito mais fácil que as pessoas vejam e digam isso pode ser câncer, né? Então se eu tenho um tumor no braço, se eu tenho um tumor na boca, na perna, na barriga, então se eu tenho um tumor, né, eu preciso investigar. Então isso é sem dúvida uma coisa muito mais fácil de todo mundo ter essa percepção e encaminhar esse tumor. Então todo tumor precisa ser investigado. Certo? Um tumor que é uma particularidade diferente porque ele vem do linfonodo é a adenomegalia ou linfonodomegalia. Então a gente tem várias cadeias linfonodais, né? Então, e a gente pode ter aumento de linfonodo em diversas doenças benignas e até doenças infecciosas na infância. E esses linfonodos a gente precisa acompanhar e investigar, né? Então, linfonodos cervicais e axilares maior que 1 centímetro não é normal. Linfonodos inguinais maior que 1,5 centímetro. Linfonodos epitrocleares e hipoplíteo maior que 0,5 centímetro. E qualquer linfonodo supraclavicular eu preciso investigar. Então, independente do tamanho, todo linfonodo supraclavicular precisa ser investigado, né? Então, todo paciente que chega para a gente com adenomegalia, a gente precisa observar e acompanhar. E alguns a gente vai investigar para neoplasia. E o que é que chama atenção para a gente? Um linfonodo que eu não tenho causa, de origem determinada. Um linfonodo sem nenhum sinal inflamatório, né? Um linfonodo fixo, maior que 3 centímetros, que não diminuiu quando eu botei antibiótico, eu achando que fosse uma adenite bacteriana, né? Ou uso de anti-inflamatório, a depender do caso. Endurecido, formação de massa ou conglomerado, né? E localização supraclavicular. Então essas alterações chamam a atenção para a gente investigar esse linfonodo de cara, né? E não ficar esperando resposta ou voltar em 1 mês ou em 2 meses para acompanhar. Então se tem uma dessas características a gente tem que investigar mais rapidamente, tá certo? Massa abdominal também é um tumor, né, que é muito mais fácil da gente notar e observar, né? Só que lembrar que muitas massas abdominais elas podem ser, no primeiro momento, assintomáticas. Então eu tenho uma criança, principalmente com tumor de Wilms, que ele pode ser assintomático e aí o tumor vai crescendo, crescendo. E por isso tão importante o exame físico completo quando a criança vai para o pediatra, né? Então a gente palpar a barriga, avaliar a barriga, se tem algum tumor, se tem alguma alteração nessa barriga é muito importante. No momento que eu detecto isso, eu faço um exame de imagem para investigar, mas eu preciso investigar toda massa abdominal, seja ela oncológica ou não oncológica, mas eu preciso investigar para dizer qual o diagnóstico, né? Outro sintoma importantíssimo, né, é cefaleia. A cefaleia, eu falo que ela é muito pouco valorizada na infância, né? Quando a criança fala que tem dor de cabeça, muitas vezes poucos acreditam nessa dor de cabeça, né? Muitas vezes quando chegam para a gente, chega dizendo que é um problema emocional, o pai e a mãe separou, não quer ir para a escola, está tendo problema na escola, e pode ser também, né? Até pode ser vinculado a isso. Mas eu preciso valorizar a dor de cabeça na criança. A criança não é para ter dor de cabeça, né? Não é para ser tão corriqueiro, né? E aí, com características como eu botei aqui, eu preciso investigar mais ainda, eu preciso abrir o meu alerta. Então, uma cefaleia persistente, uma cefaleia de forte intensidade, uma cefaleia de manhã, a criança acordou e já está com dor de cabeça, né? Impediu da criança dormir, não está relacionado à fonofotofobia, pensando no enxaqueca, a ausência de aura também pensando em enxaqueca ou história familiar de enxaqueca. Então eu tenho uma criança que não tem nada que eu pense em enxaqueca, eu tenho uma cefaleia que está cada vez mais progredindo, cada vez mais me trazendo mais dor para essa criança o tempo inteiro, eu preciso investigar essa dor dessa criança, tá certo? E além do mais, se essa cefaleia for persistente, tiver um aumento do perímetro cefálico na criança pequena, né? Vômitos de manhã, alteração do equilíbrio, alteração visual, aí é que eu tenho que investigar mesmo, né? Então, se essa cefaleia vem com sintoma adicional, né? Vem com sintoma de equilíbrio, vem com sintoma de alteração visual, eu não posso negligenciar esse diagnóstico, eu preciso investigar, né? Muitas vezes a criança vomita de manhã, investiga intestino, investiga estômago, e aí a gente depois vai ver que essa criança tem um tumor na cabeça, né? Então a gente precisa avaliar a paciente com cefaleia e com cefaleia persistente, progressiva e com sintomas associados principalmente, né? E eu acho que para finalizar,
como outra manifestação importantíssima, que é muito mais comum as mães trazerem para a gente, né? Tirarem foto e trazerem para a gente, é a alteração ocular, que é a leucocoria. Né? Então tira uma foto, vê aquela foto mais esbranquiçada no olho do menino e acha que pode ser, realmente pode ser, um tumor retiniano. Né? Então o retinoblastoma, uma das manifestações é a leucocoria. Pode ter paciente que não tinha estrabismo e começou a ficar estrábico, né? Dor ocular, ou até sinais inflamatórios não explicados naquele olho, principalmente unilateral, né? E protusão ocular, que obviamente a gente não quer que chegue nesse caso. A gente não quer que o paciente chegue para a gente com uma protusão ocular, quer dizer que esse tumor já está grande, invadindo muitas vezes o sistema nervoso central, né? Então, toda criança que tem leucocoria, eu preciso investigar, esse paciente precisa ir para o oftalmologista como médico inicial para você ser investigado e, obviamente, com o oncologista posteriormente, né? Então, não deixar de valorizar essa leucocoria, e às vezes a gente tira foto também, às vezes a mãe traz foto para a gente, e às vezes a gente até observa no próprio consultório, tá certo? E aí, para finalizar, eu quero deixar uma mensagem que, se a gente tem alterações na infância, alterações de sintomas, todos parecidos com esses ou outros inexplicáveis na infância, e a gente pense que seja um caso suspeito de câncer, a gente tem que investigar. Né? Então, todo caso suspeito, eu tenho que investigar. Todo caso suspeito, se eu não conseguir investigar na unidade básica de saúde ou no meu consultório, eu tenho que encaminhar. Tenho que encaminhar para alguém que consiga solicitar os exames, solicitar essa investigação, dar o diagnóstico e dar o tratamento. Então, não se sintam acanhados de encaminhar esses pacientes, mesmo se vocês, depois a gente veja que não seja câncer, né? A intenção não é que vocês acertem, é que a gente diagnostique quanto mais precoce possível os pacientes que tenham câncer. Então, suspeitou de câncer, pensou que pode ser câncer, investiga, se não consegue investigar, encaminha para investigar, que a gente vai investigar e dar esse tratamento mais precoce possível, com maior taxa de cura para essa criança. E principalmente, a gente hoje em dia não quer só curar, a gente quer curar da melhor forma possível, com menos sequela, o paciente voltar para a sociedade e conseguir viver de uma forma muito mais plena, com menos problemas sociais e problemas profissionais, né? E para isso, obviamente, a gente precisa da ajuda de todo mundo. O tratamento oncológico, ele vem, o início dele vem de casa. Vem da percepção da mãe que tem alguma alteração, essa mãe vai levar para o pediatra ou para o médico da saúde da família, ele vai investigar esse paciente, ele vai valorizar essas queixas principais que eu falei, ele vai pensar no câncer, ele vai ou fazer a investigação ou encaminhar para fazer essa investigação. Depois que a gente encaminha para fazer essa investigação, dá o diagnóstico, começar a tratar, a gente tem um tratamento adequado para essa criança. Depois que a gente começa a ter um tratamento adequado para essa criança, a gente vai reinserir ela na sociedade, né? Reinserir ela no momento que ela não está mais doente, né? Ela se sentir menos doente. Então a gente tem muita coisa a trilhar, né, nesse início de pensamento da doença da criança e nesse final que é a cura e a reinserção na sociedade. Então a gente precisa de mãos, como eu botei aí, de todo mundo, né? Então é um tratamento não só multidisciplinar, né? Então é um tratamento que a gente precisa mesmo da ajuda de todos, né? E obviamente de vocês que estão na atenção primária ou no consultório, vocês são peças fundamentais para pensar, para investigar e para mandar para a gente, né? Ninguém acorda, ninguém pensa, vou numa consulta de rotina no oncologista, não tem necessidade. Então, para pensar em câncer, eu preciso que vocês me encaminhem, que vocês pensem em câncer e encaminhem para a gente, né? Encaminhem para a gente começar ou a investigar ou a tratar esse paciente se ele já tiver diagnóstico. Então, a ajuda é fundamental de tudo, né? A gente precisa de ajuda no diagnóstico, de ajuda no tratamento, de ajuda na familiar. Então, é um paciente que a gente precisa, quanto mais cedo tratar, quanto mais cedo a gente ajudar, maior taxa de cura a gente tem para eles, tá certo? Muito obrigado. Qualquer dúvida vocês podem mandar para o meu e-mail, podem conversar comigo. E se vocês quiserem encaminhar um paciente, é aberto para encaminhar, tanto na Vozos como lá no Hospital de Urgência de Sergipe, que a gente recebe todos os pacientes, investiga. Se a gente achar que não é oncológico, a gente devolve para o médico assistente inicial dele, a gente como também na Vozos, mas o que vocês precisarem,
pode encaminhar para a gente, tá certo? Muito obrigado. Fique alerta a alguns sinais e sintomas de suspeita: palidez inexplicada, perda de peso, febre prolongada, crescimento de caroços em qualquer parte do corpo, vômitos acompanhados por dor de cabeça, dores nos ossos e articulações. O câncer não espera. Na dúvida, procure auxílio médico na unidade de saúde mais perto de você. Pensando em facilitar o encaminhamento de crianças e adolescentes com suspeita de doença oncológica, a Vozos lançou um aplicativo na versão iOS e Android. O profissional de saúde que recebe esse paciente na sua unidade preenche uma ficha de cadastro, envia as informações para a instituição e logo em seguida essa criança terá acesso a consulta e exames de investigação. A Vozos está disponível para acolher crianças e adolescentes de 0 aos 19 anos de idade com suspeita de doença oncológica. Entre em contato com o nosso telefone ou através do aplicativo para agendar uma consulta com a nossa pediatra. Estamos aqui, firmes na luta contra o câncer infanto-juvenil. O câncer não espera. Muito obrigada e contamos com a sua ajuda nessa corrente do bem.